Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então eu venho gravando uma série de vídeos relacionados a temas homeopáticos, como eu fiz sobre aqueles 8 elementos, e agora eu vou falar com vocês um pouco sobre a Constituição. Ela faz parte dentro daquele primeiro elemento que eu falei, que eu descrevi, na verdade dos dois primeiros, né? Que é a estrutura e padrão de organização. E no caso agora, a Constituição carbônica. Pela foto, né, que está na capa do vídeo, vocês podem observar uma criança que tem determinadas características, né? A característica do carbônico, do indivíduo carbônico, seja criança, adulto, adolescente, ele tem determinadas características físicas e fisiológicas. Adiantando, né, essas questões, essas características, elas auxiliam o médico homeopata na escolha de um melhor medicamento e também na conhecimento melhor sobre a sua forma de adoecimento, algumas formas mais comuns desses tipos específicos, né? Lembrando que eu vou falar de mais outros dois tipos, né, constitucionais, que eles podem estar se misturando. Mas voltando ao carbônico, né? O carbônico, como vocês viram pela foto, pela imagem, o indivíduo, a pessoa apresenta um rosto mais arredondado, existe uma proporcionalidade facial, tá? Os dentes, né, costumam ser bem implantados, mais certinhos, certinhos, dizer com formatos mais bem definidos, quadrados, não tem dentes variados, né, de um reto, outro mais alargado. Eles costumam ser mais quadrados, né, digamos assim, mais retangulares. E não costumam ter aquelas deformidades dentárias. Isso é muito comum dos fluóricos, que é um outro subtipo, digamos assim, que pode estar misturado nesses outros tipos. Então, o carbônico tem uma implantação dentária boa, os dentes se aproximam de uma forma regular. Poucas vezes ou raramente possui problemas dentários como cáries. E em relação ao corpo, né, a angulação, a gente fala da angulação aqui do cotovelo, menor que 180 graus. O ângulo de Charpy, normalmente maior do que 90 graus, que é o ângulo daqui da costela, dessa, dessa asa que a gente tem aqui, que as pessoas chamam de asa, né? Os ossinhos que a gente, onde termina aqui os ossos da caixa torácica, né? Que protegem aqui nossos órgãos internos, fígado, pulmões, coração. Ele, no finalzinho dela, ali da costela, você tem uma angulação. Então, normalmente o carbônico tem uma angulação mais para 90 graus. A mesma coisa para angulação de joelhos. Isso a gente avalia no exame físico, né? Quando o médico vai examinar esse indivíduo. Outra questão que essa pessoa, esse tipo constitucional costuma apresentar. No adulto, ou algumas crianças já hipertensão, aumento do colesterol, tendência ao hipotireoidismo, tá? E no caso do adulto, no homem, redução de libido, enfim. São indivíduos normalmente que na infância apresentam quadros, né? Na verdade alguns, dentro desse tipo constitucional, quando há um desequilíbrio, apresentam quadros de diarreias recorrentes, com após ingesta de leite, com cólicas, né? No caso, uma intolerância à lactose. Alguns apresentam um quadro de asma, com alteração, mudança de temperatura ambiente ou climática, principalmente exposição ao frio úmido. Eczemas, né, que são aquelas lesões na pele, como a dermatite atópica, né, que fazem feridas na pele. Enurese noturna, que é a perda da urina à noite. Normalmente são indivíduos, né, pensando na questão mental, comportamental. Pessoas muito tranquilas, obedientes quando crianças, enfim. Realizam suas atividades, têm disciplina, são afetuosos com a família, no caso, na fase adulta, né? Constituem famílias, são bem afetivos com os filhos, cuidam da família. É um indivíduo que as pessoas chamam de um bom vivant, né? E se dedicam, são estudiosos. Quando há um desequilíbrio, aí normalmente ele tende
a ter muita fadiga, quer dizer, fica muito cansado, todo movimento cansa, e associado a esses movimentos, ele acaba, essa fadiga, né, ele se tornando mais irritado, tá bom? Então, dentro da constituição carbônica, existem vários medicamentos, né? O ácido carbônico, né, na composição dos medicamentos, nós temos diversas variações. O cálcio carbônico, o natro carbônico, magnésia carbônica, enfim. E com suas características mais específicas, vão alterando um pouco esse carbono. O cálcio carbônico, um pouco mais irritado, ele já não tem tanto essa constituição totalmente que eu descrevi no início. Ele pode ser um pouco mais longilíneo, um pouco mais magro, tá bom? E era isso que eu tinha para falar para vocês do tipo carbônico, lembrando que as constituições podem se misturar, como eu expliquei anteriormente, e ajuda o médico homeopata a prescrever o melhor medicamento para o indivíduo que está buscando a terapêutica homeopática. E dentro dessa análise, são considerados o exame físico, a história de doenças, o que esse indivíduo apresentou até o momento, a história familiar de doenças, isso também influencia, e os tipos constitucionais. É muito comum do médico observar os pais também quando estão presentes na consulta, ou às vezes questionar. Em alguns casos, algumas crianças também se tornam carbônicas, digamos assim, crianças que passam por processos de doenças, né? E acabam por uso de determinados medicamentos por muito tempo, ou de uma forma recorrente, elas acabam alterando a sua morfologia, né? O corpo ele muda. Às vezes era uma criança muito magrinha, que de repente, ao longo dos anos, pelos tratamentos que ela foi realizando, ou às vezes por conta de algumas doenças, ela acabou mudando a sua constituição. Então é isso que eu queria passar para vocês sobre o tipo constitucional carbônico. Deixem suas dúvidas aqui nos comentários, ou podem me enviar por direct, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.